Teu nome é? Glauco. Glauco. O senador, sobre o Estatuto da Juventude. Senador, quais são os principais pontos desse estatuto que deve ser votado hoje? Glauco, o Estatuto da Juventude vem sendo discutido há mais de 10 anos. Mas eu diria que há décadas a sociedade, de forma indireta, já vem construindo essa proposta. Como nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso, a igualdade racial, estou trabalhando aí para esse ano aprovar o Estatuto da Deficiência, o Estatuto do Motorista. Vem numa boa hora esse debate organizado pela própria juventude brasileira. Na verdade, o Estatuto, eu diria que é um complemento à própria PEC da juventude, que nós aprovamos aqui. Eu tive a alegria de articular a votação da PEC aqui no Senado. O Estatuto pretende garantir a cidadania plena, né? Ou seja, eu sou cidadão, quero a cidadania plena com direitos. Só olham para a juventude cobrando deveres, mas em direitos. Ali nós temos política da saúde, da educação, da sensibilidade, da liberdade de orientação sexual, religiosa. Ali nós temos política na linha de cada vez mais apontar a importância da juventude na defesa do meio ambiente, no combate à violência, no combate às drogas. Enfim, o Estatuto é uma peça, eu diria, não perfeita, mas que ele trabalha na linha de apontar caminhos para que a juventude brasileira saia cada vez mais fortalecida com esse instrumento que uniu o que há de melhor em matéria de legislação no país e inclusive a nível internacional. O Estatuto não vai chocar talvez com outros estatutos, enfim, outras políticas que já existem, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou talvez ele sirva como uma complementação, você poderia explicar um pouco? Em hipótese nenhuma ele se choca com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fizemos uma bela discussão, inclusive, tanto com a Casa Civil, como a Secretaria-Geral da Presidência da República, com a ministra Maria da Rosária, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Houve um trabalho integrado, eu diria, do Legislativo, do Executivo e do próprio Judiciário, que também ajudou na formulação. Foram dezenas de conferências e audiências públicas até chegar nesse entendimento. Uma lei completa a outra, porque o primeiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse é o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai até aos 18 anos. Esse avança, ele pega da idade de 15 a 29. Porque nós botamos um artigo ali que diz esses meninos e meninas numa idade entre 15 e 18, que estaria contemplado nos dois estatutos, vai se aplicar sempre a lei que for melhor para o jovem, né? Para esse jovem, adolescente ou não. Então nós fizemos um complemento que só se aplicará aquilo que significar um benefício maior para o jovem. Vou dar um exemplo. Digamos que tenha o Estatuto da Juventude, uma formulação que avança bastante no campo técnico, ou nós podemos também aproveitar que aquele menino, aquela menina que tem 16, 17, 18 anos, tenha também o direito a esses cursos de formação, só como exemplo. Então, eles não se chocam, pelo contrário, eles se completam. Por isso houve um grande entendimento, todos participaram, e o Estatuto, assim, é aprovado, eu diria, praticamente por unanimidade aqui no Senado, e agora vai para a Câmara dos Deputados. Bom, alguns pontos, né, pensando aqui do Estatuto, que é a gratuidade para transporte intermunicipal, interestadual e também em eventos culturais. Isso. Quer dizer, de onde viria quem custearia essa gratuidade? Isso já está previsto? Nós todos sabemos que não existe Papai Noel, né? As crianças não viram o programa agora, né? Papai Noel é uma simbologia. Tudo isso está previsto, né? Porque quando você discute a questão da meia entrada, você está assegurando que o número maior de jovens eles vão estar participando dos espetáculos, dos jogos, das atividades, das casas culturais. Se você incentiva a pessoa a participar, nós sabemos que quando você está no mercado, um bom produto, com um bom preço, vende muito mais. Como eu sei que os espetáculos do Brasil são de qualidade, e com um preço adequado que permita à juventude que está no tempo da formação ainda, e não tem ainda um salário, digamos, que gostariam, pagar a meia entrada, você está valorizando. Claro que existe um debate aí que poderia ser regulamentado de cotas de 40% a 50% para a juventude nos espetáculos. Quanto ao transporte, ficou garantido também, que são idênticos ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso também, quando nós aprovamos, fez de minha autoria,
pergunta foi a mesma, a sociedade assimilou 2 vagas gratuitas e outras 2 vagas pagariam 50%, e ainda quando a renda familiar não ultrapassa a 2 salários mínimos. Então nós demos um corte para favorecer aqueles que menos têm condição de pagar. Com isso resolvemos também, e houve assim um grande entendimento que vai garantir que as pessoas possam pegar o seu ônibus, o seu transporte coletivo, né, como também possam ir ao espetáculo. Não só o transporte coletivo, também estar no espetáculo. Bom, em relação a outra proposta do Estatuto, que é a criação do Conselho da Juventude, né? Como vai funcionar esse conselho a nível nacional, nos estados? O Conselho da Juventude já existe, inclusive, a nível nacional, né? Tem o JUV e tal. Temos também a Secretaria Nacional ligada à Juventude, ligada à Presidência da República. O que nós estamos fazendo, a partir do Estatuto, é fortalecendo os conselhos da juventude. O ideal é que tivesse Conselho da Juventude em todos os municípios, em todos os estados e vinculado com o quadro nacional. Sem prejuízo das outras organizações, dos jovens, né? Seja nos bairros, seja nas universidades, seja no ensino secundário, enfim, todas as áreas. E isso vai estar sendo regulamentado após a aprovação da garantia que os conselhos vão estar em plena atividade. E aí vai partir para uma regulamentação que a própria juventude está aprofundando já esse debate. E entre essa regulamentação, talvez um possível órgão de fiscalização da execução dessas políticas. Claro, o Conselho da Juventude tem esse objetivo, né, de acompanhar como é que está sendo aplicado o Estatuto, como está sendo aplicada a PEC da Juventude, como é que está o dia a dia da nossa juventude, como é que está a política de cotas, por exemplo, que já é um sucesso absoluto. Muitos questionaram também. Eu fui relator em 2 comissões aqui no Congresso, tinha colocado no Estatuto da Juventude, tivemos que recuar e depois apresentar de novo. Hoje a política de cotas é uma realidade, é um sonho que se tornou realidade. Ninguém mais questiona, é sucesso absoluto. Por quê? Porque o nosso governo teve ousadia, como é o Bolsa Família, enfim, uma série de programas sociais que deram resultado. Entendo que nesse momento, quando o poder público, quando o Estado brasileiro, né, apresenta uma política dessa, que é uma política de Estado e não somente do governo, ela vai fortalecendo a organização, nesse caso, da juventude brasileira, para que ela seja, de fato, sujeito desse processo histórico e vai formar aqueles que vão dirigir o país no amanhã. Sim, qual é a previsão que o senhor espera hoje para acordo com a aprovação do Estatuto? Convicto, nós aprovamos o Estatuto da Juventude no Senado.